Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Marco Zero, Cultura. Muito bem, 11 horas e 45 minutos, reta final do nosso Marco Zero e, como de costume, sempre o nosso último bloco dedicado para a cultura, seja ela música, artes plásticas, seja ela a dança, e hoje, particularmente, a literatura fará parte do nosso último bloco, porque também livro, ler, saber, conhecer através das páginas, viajar pelas histórias também é cultura, meu caro Paulo Bogler, 11 e 45. Isso, Moacir, e no caso aqui do nosso tema, escrever um livro leva também a reflexões, porque o professor de matemática Marcos Vinícius Ferreira é um apaixonado por história e sempre ávido por trazer temas aí pertinentes do nosso mundo, do nosso imaginário, da nossa sociedade para a discussão, e um pouco disso está no seu livro, informações por ele absorvidas e processadas em diferentes áreas do conhecimento, que passeiam aí das ciências à religião, com o Estado no meio, levaram ele a escrever esse livro que ele nos conta agora, O Último Salvador da Pátria, uma obra de 160 páginas, uma produção e edição independente, que ele apresenta para a gente o conteúdo também, o desafio que foi chegar à conclusão desse trabalho. Bom dia, professor Marcos Vinícius, é um prazer tê-lo aqui, obrigado por atender ao nosso convite, é um prazer recebê-lo. Bom dia a todos. Esse livro, ele nasce em blocos, e os blocos, eles dialogam entre si, e ele nasce assim como um merismo, Merismo, para o ouvinte assim que não conhece esse estilo de escrita, é o merismo. Merismo, um bloco, ele vai justificando o outro bloco, E na fase adulta, assim, do meu livro, ele chega num paralelismo, O paralelismo, para o ouvinte que não conhece esse estilo de escrita, assim, são os pensamentos, eles entram em uma fusão, só que eles não se cruzam, Eu, por exemplo, assim, eu poderia dar um exemplo aqui de paralelismo aqui, assim, bem breve, para que as pessoas percebam, O paralelismo, por exemplo, o dia que eu nasci, estrelas brilhantes, planetas te chocando, ou seja, através de... eu posso utilizar palavras não existentes, para justificar uma coisa muito grandiosa, uma coisa... ou seja, algo que eu não tenha palavras para expressar, Muito bem. Como é que foi essa decisão, ou o que motivou, qual foi a preocupação de um professor de matemática a escrever um livro que abre um leque tão vasto, assim, e por isso mesmo importante nos dias de hoje, de assuntos, de informações, de contextos, dentro de uma obra, a partir da sua especificidade, um professor de matemática que olha o mundo com essas preocupações e decide escrever esse livro. Que preocupações são essas, professor? O primeiro aspecto está digamos assim, eu fui uma pessoa que aceitei mais a vida, entende? Então, como isso... assim, aceitou mais a vida? Nós somos seres, digamos assim, matematicamente falando, presos em 3 dimensões e uma temporal. Então, muitas coisas acontecem com nós, e nós não temos capacidade de avaliar. A própria física quântica, por exemplo, na teoria das cordas, por exemplo, existem 11 dimensões e uma temporal. Então, dentro desse contexto de aceitar mais a vida, eu trabalhava numa empresa, especificamente num hotel aqui em Foz, e me surgiu uma pergunta: por que não temos mais gênios? Por que não temos mais Mozarts? Onde que estão os Beethovens? Onde que estão
os Teslas, os Albert Einstein, né? As pessoas, né? Por que eles estão em extinção, né? Então, aí começa aí o meu livro, né? Ele começa aí e ele entra num campo, depois ele entra até num campo até político, sabe? Entende? Porque nessa época lá que eu estava lá no hotel, eu tinha uma tia, né, que a gente chamava de tia, e ela tinha ela vinha perguntar muitas coisas para mim. Eu, como era coordenador, e eu dei asas para ela. Falei, não, você, sabe? E a produção dela foi acima do esperado. Então, entre os problemas que ela encontrou, entre as resoluções criativas que ela teve durante o período dela, não é? Que ela esteve ali, ela se superou de uma forma inacreditável, né? Tanto que foi, na época, foi assim, a gente chamava de pacote lá, foi um pacote mais exuberante que o hotel teve. Então, aí eu comecei a ter essa resposta, não é? Então, que avaliação que você tirou dessa experiência? Avaliação, o primeiro aspecto está em nós, entende? De nós nos libertarmos, né? Por exemplo, Jesus Cristo, ele tinha um pensamento que na época a Bíblia foram escritas por judeus, né, lá no primeiro século, né? E eles tinham uma lei lá que você tinha que levar uma bagagem de um romano, né? Porque os judeus eram escravos, né? Eram ocupados, né, pelos romanos, durante 1 quilômetro. Jesus Cristo falava, ó, leve 2, não leve 1, leve 2 quilômetros. E essa atitude era uma atitude libertadora, entende? E isso foi justificado muito com Gandhi. Se você lê Gandhi, né? Ou seja, ele não houve assim uma revolta armada, não houve, entende? Então, eu chego a imaginar, por exemplo, imagine, por exemplo, você chega aqui na sua cidade aqui e o turista chega, pô, mas não tem placa de trânsito, não tem lombada, não tem farol aqui, pô, mas como que as pessoas se organizam? Aí digamos aí, o prefeito ou o organizador da cidade fala, não, mas a atitude das pessoas é maior do que as leis. Elas superam as leis. Então, isso é como uma atitude libertadora, entende? Ou, por exemplo, o seu chefe, entende? O dono. Ou seja, não ficar preso a regras, enfim, você ter essa consciência do seu limite, da sua liberdade. Mas, professor, quando o senhor fala, não temos mais gênios, não chega a ser chocante que nós estamos involuindo ao invés de evoluir? Então, exatamente porque nós estamos nos negando a viver. Como, por exemplo, a gente não... Existe uma relação com Deus que nós temos, que nós desenvolvemos hoje, que chega a ser até quase que um utilitarismo. Ou seja, será que a pessoa justa, ela deve ter uma vida melhor? Porque isso Deus vai recompensar ela? Ou você deve ter uma vida melhor porque isso está intrínseco no seu caráter? Então, essa é a grande pergunta que você tem que responder. Não é? Por que você quer ser uma pessoa melhor? Se eu fizer da minha vida, por exemplo, vamos supor que eu faço um excelente trabalho todos os dias, o melhor trabalho que eu possa fazer. Quem é o maior beneficiário com isso? Não sou eu o maior beneficiário? Mesmo que eu não gosto do meu chefe, eu vou tornar a vida dele um inferno. Você vai conseguir. Só que de quebra, você vai transformar a sua vida um inferno também.
E isso, a questão da religiosidade, você tem que... Por que eu quero uma religião? A minha religião é um supermercado que eu vou lá e compro o que eu quero? Ou a religião ela tem que servir para evoluir você? Então, a recompensa, né? Se você imaginar que a recompensa, né? Ou seja, você vai fazer uma coisa boa e você vai receber um petisquinho, digamos assim. Um adestramento, então. Isso seria mais um adestramento, não seria uma religião. Quer dizer, eu faço uma boa ação aqui para esperar algo lá na frente. Para esperar algo, uma relação retributiva. Isso está no livro. Isso está no livro. Aborda isso no livro. Isso eu abordo no livro. E isso em vários aspectos. Por exemplo, existem blocos ali que como eles se comunicam, né? Você percebe, por exemplo, tanto você não sabe avaliar como aquela posição ou aquilo que está acontecendo com você sendo uma coisa ruim, você não tem condições de avaliar o que você vai pedir. É como se você lê, na realidade a Bíblia, ela não é um livro para você ler. Ela é um pensamento mítico, muito semítico, né? Ou seja, feito por judeus. Então o ideal era que você estudasse o comportamento. Então, talvez o que você está pedindo também não seja pouco, né? É como se você, por exemplo, você está pedindo assim para Deus, eu quero um Fusquinha. E Deus está falando, eu quero te dar uma Ferrari. O que você está me pedindo é um acessório. É uma esmola. Eu quero te dar muito mais. Você está entendendo? O professor Marcos, seu livro é um livro sobre comportamento humano, né? Além dessa relação que o senhor nos traz agora, sobre da relação com o divino, com a espiritualidade, com a religião, a relação entre o cidadão e o Estado, o senhor aborda isso no seu livro, como é que o senhor apresenta isso? Então, eu acredito assim, se fosse um namoro, né, essa relação, eu diria assim que eu acho que nós chegamos num nível que a gente tem que sentar e falar, olha, a gente tem que colocar essa relação, tá, num outro patamar, né? Ou seja, de namoro para noivado, digamos assim, né? Mais ou menos, né? Porque a forma como o Estado se está se relacionando, né? Se você for ler, por exemplo, a história, você chega até ao tempo do renascentismo, entende? E até aos pobres, né? Você pode chegar até ao feudalismo, né? Em alguns casos, chegar ao feudalismo. Um Estado que ele respeita o cidadão e ele quer a liberdade do cidadão, ele investe na cultura. O que liberta você não é a alimentação, não é a cesta básica, isso não liberta você, isso inclusive escraviza você. O que liberta você, e isso independente de se há comida ou se a pessoa está numa solitária, por exemplo, é a cultura, é a informação. Então, o grande mal de uma penitenciária, por exemplo, é privar o cidadão da informação. Quantas pessoas, por exemplo, estão numa penitenciária e são pessoas, às vezes, de valor e não tiveram uma oportunidade, entende? Porque estão privadas da informação. Ou seja, informação começando pela própria identidade da pessoa, começando por você, entende? Então, inclusive a conclusão do livro, né, é que as coisas estão na sua mão. Por exemplo, assim, as pessoas se julgam uma pessoa boa, outro aspecto. Mas o que você faz para ser uma pessoa boa? Você só chega na frente do espelho e diz, eu sou uma pessoa boa? Um médico, por exemplo, né? Se ele ganha um salário muito bom, ele é uma pessoa muito bem sucedida.
Se esse médico fizesse, por exemplo, 2 vezes na semana um atendimento gratuito para as pessoas necessitadas, isso não seria em prática ele colocar ele como... Ou seja, ali ele não chegaria no espelho e dizer, eu sou uma pessoa boa. Ali ele está colocando, isso é intrínseco à pessoa. E mesmo que as coisas não vão bem na vida dele, mesmo que as coisas... Não é? Como a gente não tem capacidade de avaliar, às vezes uma coisa ruim pode estar acontecendo com você, e isso também acontece no meu livro, para direcionar você, ou para estruturar. Entende? E sobre a liberdade, o senhor fez questão de frisar na capa, né? Esse tema está bem expresso ali na capa, um portal indicando uma possível liberdade. O que o senhor problematiza nesse seu trabalho? Podemos dizer que somos livres? Qual é o caminho para a liberdade? Nós não somos livres, né? A liberdade, ela hoje, por exemplo, até pelo nosso sistema, ela não existe, né? Você poderia, eu vou imaginar uma pessoa mais livre aqui, uma pessoa que tenha muito dinheiro, né, no banco, por exemplo. Mesmo assim, ela vai rezar para que o dono do banco faça uma boa administração e para que ela permaneça com aquele dinheiro. Então, o escravo do dinheiro a gente não tem como fugir, não é? Então, a liberdade, ela é uma conquista individual das pessoas. Você se liberta. No momento que você não tem uma lei para vigiar você, porque o seu comportamento é melhor que aquela lei, esse é um momento libertante. Esse é o momento que você vai se libertar. Entende? E você vai conseguir isso através da informação, e através do conhecimento, e através da evolução. Porque o texto bíblico, isso agora eu não estou falando de religião, eu estou falando da interpretação de texto. O texto bíblico, em nenhum momento, ele é retributivo. O texto bíblico, ele é notório em dizer que ele quer que você evolua. Entende? Como todo pai, né? É quase que uma relação assim de pai e filho. Digamos assim, né? Se você tem um filho muito irresponsável, entende? Você teria um receio de dar uma Ferrari para ele, e por ele ser irresponsável, ele sofreu um acidente e falecer naquele. Entende? Professor, e como que o senhor lida com esses 3 temas aí que tem uma dimensão muito grande para a humanidade, para a sociedade, que é ciência, Estado e religiosidade, tudo isso dentro de O Último Salvador da Pátria, o seu livro? Então, a ciência, né, ela digamos assim, a religião é uma teoria. A religião, ela não é nada de espírito que vai, isso aí não, na própria Bíblia, por exemplo, se você levar uma questão, por exemplo, se você levar a questão da ciência, você fala, pô, mas o que existia antes do Big Bang? Né? É uma questão, é uma pedra no teu caminho, né? Mas você pode fazer a mesma questão, a mesma pergunta em relação a Deus. Porque quando a Bíblia, o primeiro verso da Bíblia, Deus ele já existe. Então o que existia antes de Deus? Então, basicamente, a gente deve respeitar como o quê? Como uma cultura. E você, em momento nenhum, você deve fragmentar. Você não pode nem fragmentar a ciência, que você vai estar indo por um caminho errado, por um caminho, digamos assim. Ou seja, assim, mais ou menos assim, você não pode olhar para a árvore, você tem que olhar para a floresta. Entende? Então, daí aqui a gente cai naquele aspecto de você aceitar mais as coisas que acontecem para você. Entende? Ou seja, para aquela floresta, para que ela existe, muitas coisas têm que acontecer. Né? E para você se formar uma pessoa livre, uma pessoa independente, né?
Muitas coisas têm que acontecer com você. Você ter a sua liberdade você vai conseguir baseado numa estrutura. A liberdade, se você é uma pessoa que fala, eu faço o que eu quero, isso aí digamos, é a primeira escravidão do ser humano, que é uma coisa infantil. A pessoa é escrava de si mesma, né? Então, você deve ir além sempre, né? Digamos assim, né? No meu meio, na minha relação, quais são quem faz o que quer? Por exemplo, é a minha cachorrinha. A minha cachorrinha, ela faz o que quer. Ela quer fazer sexo, ela faz. Ela quer beber água, ela bebe. Ela quer comer, ela come. Nessa condição, é abordada no princípio do meu livro. Se você passa a vida sem a informação, sem conquistar a sua liberdade, você é como um cachorro assistindo um filme. Você vai ver as cenas passando, mas você vai acabar não se libertando e muito menos sabendo o que está acontecendo. Né? Muito bem. Professor, como que as pessoas podem ter acesso ao seu livro? Está sendo comercializado? Tem um espaço na internet de divulgação? Enfim, quem se interessou pelo tema, quem quer conhecer mais aí a sua escrita, como faz para ter acesso ao livro? Então, eu coloquei o acesso na internet, né, pelo Marketplace ali, e hoje eu vou estar lançando esse livro hoje no QG do Quixote. Aqui na Vila Maracanã. Aqui na Vila Maracanã. Na rua Rio de Janeiro. Exatamente. Que horas, professor? A partir das 7 horas eu vou estar lá. Né? Eu vou lá estar fazendo o lançamento desse livro, né? E as pessoas que quiserem ir lá bater um papo, enfim, né? E inclusive eu quero agradecer muito também a Carmen, né? Que ela me recebeu muito bem lá e ela faz um trabalho espetacular, né? No QG do Quixote ali, que inclusive você que quer se libertar, você que é uma pessoa que quer se libertar, não é? Tenha a informação você, e a porta do caminho são esses lugares como o QG do Quixote. Temos que valorizá-lo, sim. São espaços aí de cultura, de literatura, de troca de ideias, de reunião de pessoas. Professor, a gente chega ao final aí da nossa conversa, então tá à disposição aqui o livro para quem quiser acompanhá-lo aí hoje no lançamento lá no QG do Quixote, ou então nas redes sociais aí sua, para conhecer um pouco mais e ter acesso ao livro. E a gente deixa aí, faz o convite para o senhor dar uma palavra final aí sobre esse trabalho, que é uma produção, uma edição independente aqui do professor Marcos Vinícius Ferreira, que lança O Último Salvador da Pátria. Tenha um bom dia, obrigado por comparecer aqui no nosso programa, e a palavra é sua, professor. Eu agradeço demais aqui a oportunidade que vocês me deram, né? E dizer que eu espero realmente alcançar o intento do meu livro, né? E que as pessoas adquiram cada uma, né? Dentro da sua capacidade, ela conquiste a parte concreta da vida, né? Muito bem, a gente agradece a sua participação, parabeniza aí pelo trabalho, o esforço que é produzir um livro, né, independente, e tem todo o trabalho criativo, intelectual da produção, da ideia, da concepção do livro, e todo um esforço por trás de ter recursos materiais, de editar, de publicar o livro e de fazer ele circular, como está acontecendo com O Último Salvador da Pátria, que será lançado hoje à noitinha lá no QG do Quixote. Lá não, aqui pertinho da gente, na rua Rio de Janeiro, lá naquele espaço de literatura mantido pela Rosa Barude e outros colaboradores. Então fica o convite para o lançamento de O Último Salvador da Pátria, Moacir.
Muito bem, meu caro Paulo, professor, mais uma vez muito grato, muito obrigado pela sua companhia por aqui dentro de mais um Marco Zero que chega ao seu final. Marco Zero, onde tudo começa.